Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um culto na nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional de Afogados, o culto do terceiro domingo, um culto que é dirigido por nós, os jovens. E já venho pedir que vocês venham com o coração aberto, venham com vontade de se aproximar de Deus, para que você saiba, que eu saiba, para que toda a igreja saiba o que Ele quer para a nossa vida. Venham para que, através da canção entoada, da pregação ouvida, da palavra lida, das orações feitas, você sabe realmente o que o nosso Pai quer para as nossas vidas. Sabemos que nesse final de semana as atividades da igreja foram liberadas e já tivemos nosso EBD hoje pela manhã, e devido a esse fato, eu lembrei de uma passagem que se encontra no livro de Salmos, capítulo 27, e convido a vocês aí de casa a abrirem a Bíblia junto comigo. Livro de Salmos, capítulo 27. Salmos 27, versículo 4, diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Como é bom ver os irmãos presencialmente, ver que estão bem, saudáveis e que estão ali em busca de ouvir o que Deus quer para a sua vida. Falando em louvor, amados, vamos louvar. Convido agora o grupo de louvor da nossa igreja a liderar esse momento. Te
Se ao teu lado estou,
Amados, um aviso breve, as atividades da semana continuam igual, certo? Fica tudo certinho. Agora vocês vão ficar com um pequeno vídeo produzido pelas adoradoras e logo em seguida a palavra que quem vai trazer hoje é o nosso irmão Augusto, da Igreja Congregacional da Tamarineira. Que Deus nos abençoe. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá.
Graças a Deus, irmãos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, estando com meus amados irmãos aqui da Igreja de Afogados, a igreja que eu amo de coração. Amo, a começar pelo pastor Paulo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, que Deus esteja abençoando o Senhor e a todo o seu rebanho. Trago o afetuoso abraço da minha igreja, a Igreja Congregacional da Marineira, na presença do meu amado pastor também, o pastor Rinaldo. E sem mais delongas, irmãos, eu gostaria de convidar você a continuar cultuando a Deus, continuar adorando ao Senhor. Deus vem falando ao meu coração, espero que tenho expectativas que Ele tem falado ao seu também, espero que Ele fale também a partir da sua palavra. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Quero convidar os irmãos a refletir numa história tão conhecida de muitos irmãos, que é o livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4, irmãos. Eu vou estar lendo apenas 2 versos, mas eu vou estar caminhando por todo o livro de Jonas, a fim de fazer com que possamos aprender de forma completa a partir de todo esse livro. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, vamos ler os versos 10 e os versos 11. Convido você a estar meditando na palavra do Senhor, concentrando nesse momento. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 10 e verso 11. O verso 10 diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, pelo privilégio de podermos livremente aprender acerca das Tuas Sagradas Escrituras. Fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não quero me alongar muito nessa reflexão, mas uma coisa interessante a falar sobre o livro de Jonas é que aqui nos deparamos com um livro muito pequeno. Sabe aqueles livros que você lê com poucos minutos? Pois é, assim é o livro de Jonas, né? Mas esse livro pode nos trazer reflexões interessantíssimas acerca do conhecimento sobre Deus e conhecimento nosso acerca do chamado dele, a partir da ideia do profeta que de fato não queria profetizar, né? É interessante saber que a tradição do livro identifica o próprio Jonas como autor, embora não se tenha certeza disso. Todavia, mesmo sendo ele autor, não identificamos muitas referências acerca deste profeta. Apenas que tem no verso 1 do capítulo 1 que ele é filho de Amitai e que ele era de Gad e Éfer, né? E essa informação nem encontramos no próprio livro de Jonas, mas nas Sagradas Escrituras, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, nos versos 25, Gad e Éfer que ficava em Zebulon. É necessário trazer alguns antecedentes históricos a fim de nos situar na história contada. Se os irmãos, acredito que os irmãos saibam bem, é que no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, nos versos 26 e 27, conta que Jeroboão, embaixo da providência, da boa providência de Deus, se aproveita de uma derrota de Damasco pela Samaria. Porque antes disso, Israel não somente ficara reduzido em tamanho, mas até mesmo Damasco conseguira controlar os assuntos internos do que era conhecido o Reino do Norte, né? Isso a gente pode ver no segundo livro de Reis, no capítulo 13, no versículo 7. No entanto, depois da campanha da Síria contra Damasco, mais ou menos 797 a.C., Jeoás, rei de Israel, conseguirá recuperar o território que havia sido conquistado pelo rei de Damasco. Enfim, irmãos, em suma, esses distúrbios internos na Síria permitiriam mais tarde que Jeroboão II completasse essa restauração dessas fronteiras setentrionais de Israel, podemos dizer assim. Contudo, a Síria, e essa é uma informação importante, continuou a ser a verdadeira ameaça proveniente do norte nesses tempos.
E de fato, essa geração de Israel vivia sob um fantasma presente. Os assírios viriam para nos destruir. E provavelmente Jonas, que viveu mais ou menos em 650, 625 a.C., ele é influenciado por esse contexto, ele era influenciado por esse fantasma. E aqui, tratando sobre esse contexto, é que entramos no livro. E é interessante sabermos que ao entrarmos no livro, é que, como eu falei, o livro é atribuído historicamente à tradição a Jonas, e por intervenção divina, pouco diz sobre o profeta, como eu falei. Mas veja, aqui temos uma primeira lição, e essa é encontrada no capítulo 1, no versículo 1 e 2. É que nós não somos o centro da história, mas Deus e a sua palavra é. Não importa quem somos, mas quem Deus é e o que Ele quer de nós. Isso é que é a centralidade da história. Não nós por si mesmos, mas Deus é a centralidade da história e a sua palavra é, juntamente com Ele, a centralidade da história. Por isso, perceba, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Deus ordena: vá depressa, o chamado é urgente, à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha cabeça. E essa palavra mexeu com Jonas. Era o povo que trazia medo ao seu povo. Eram os ímpios, eram os ninivitas. Era Nínive, a capital do Império Assírio, desde o tempo de Senaqueribe. Uma cidade que o próprio Deus vai falar, a própria palavra vai dizer que tinha mais de 120 mil pessoas na época, habitantes na época, e era conhecida como a grande cidade. E olha, Deus disse apenas os maus caminhos. Ele nem chega a dissertar sobre que maus caminhos era esse. Tratando a violência que ele fala no capítulo 3, versículo 8 do próprio livro, Deus não dá muito detalhe sobre o que seriam esses maus caminhos. Mas encontramos no livro próximo a Jonas, no livro do profeta Naum, pelo menos 4 características desse povo. No capítulo 1, no versículo 11, ele diz que uma característica dos ninivitas era que eles tratavam, uma característica era de tratar mal o Senhor. No capítulo 2 de Naum e no capítulo 3, nós vamos encontrar que uma das características desse povo era a crueldade e os saques na guerra. Ainda no capítulo 3, no versículo 4, encontramos em Naum que uma característica desse povo era a prostituição e a bruxaria. E ainda no capítulo 3, no verso 16, a exploração comercial. É esse povo que Deus manda Jonas pregar. Mas aí a Bíblia conta que esse mesmo profeta tentou fugir da presença de Deus. Jonas parecia ter um grande conhecimento sobre os salmos. A gente vai falar isso já quando a gente for falar sobre o capítulo 2 do livro. E parece, nessa narrativa do capítulo 2, que ele tinha conhecimento. Mas, parafraseando uma música antiga da banda Resgate, parece que ele não entendeu bem o Salmo 139. E uma paráfrase do Salmo 139 feita pela banda Resgate diz assim: se eu fizer a minha casa no mais alto, e se eu armar a minha cama entre os mortos, os seus olhos, eu sei, estarão em todo lugar. Entretanto, de toda forma, Jonas foi convicto. Foi convicto que sabia mais do que Deus. Ele era convicto que ele era dono de si. Convicto que poderia fugir de Deus. E ao invés de ir para Nínive, cerca de mais ou menos 800 quilômetros da sua cidade natal, ele desce para Jope. Jope era o fim do mundo, irmãos. Era o lado oposto, no sudoeste da Espanha, lá na mineração fenícia, em Gibraltar. E no lugar que parecia o fim do mundo, Jonas quis se esconder de Deus. Porém, devemos ter clareza, irmãos, tenha clareza nisso. Deus governa. Ele domina sobre céus e mar. E a Bíblia relata que, por intervenção divina, houve uma grande ventania, uma tempestade. E a partir daqui, a gente se depara com as contradições do texto. Não do texto, mas as contradições entre os marinheiros e Jonas. Perceba que, de um lado, você vai se deparar, ainda no capítulo 1 de Jonas, de um lado, os que não sabiam onde buscar, mas estavam buscando, e do outro lado, alguém que sabia até quais eram as respostas, De um lado, aqueles que estavam com medo e incertos, e aquele que tinha certeza, mas se mostrava totalmente indiferente. Aqueles que não sabiam para onde iam, e aquele que tinha todas as respostas. Eles chegam até a dizer para Jonas: tu vai ficar aí dormindo, Porque ele foi lá para a proa do barco, foi dormir tranquilamente, foi lá para o fundo do barco dormir tranquilamente. E aqui nós encontramos a contradição daqueles que tentavam para aquele que era o problema. Uns buscavam a solução e nem sabiam direito o que era aquilo. Jonas sabia qual era o problema, mas não estava nem aí. E aqui temos uma lição preciosa, irmãos. É que, irmãos,
preste bem atenção, podemos correr o risco de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecermos o seu chamado, conhecermos a sua intervenção, conhecermos os seus milagres e mesmo assim mostrarmos totalmente insensíveis a Ele. Podemos conhecer tudo isso a respeito de Deus e mesmo assim nos mostrarmos totalmente indiferentes a Deus. E a história do povo de Deus está repleta disso. E nem precisa ir longe. Pega a geração do deserto, a geração que viu tantos prodígios, tantos milagres, tantas intervenções de Deus e se mostravam alheios ao Pai. E a geração de Jesus que viu o próprio Deus encarnado, viu prodígios, viu milagres, tão cego era. Assim mesmo era Jonas aqui. E os marinheiros, possivelmente de vários povos, adoradores de tantos deuses, clamavam desesperadamente. Lançam sorte. A Bíblia não diz que sortes eram essas, né? Geralmente, na época, era uma espécie de joguinhos com paus e pedras. Não adianta. Todos os joguinhos caem em Jonas. O capitão vem aí, e aqui encontramos outra contradição. É a piedade ímpia e a impiedade daquele que é justo. É uma coisa, é um contraditório assim, começa aqui, junta aqui todo mundo aqui, deixa eu conversar com esse cara aqui, né? E aí ele começa a interrogar. E as perguntas mexem com, de fato, a identidade de Jonas. Qual é a tua profissão mesmo? A outra pergunta, de onde você veio? E por intervenção divina, mexe com as principais características de Jonas, porque ele é profeta e ele é do povo de Deus. E assim Jonas responde, e a resposta de Jonas é interessante. Ele é hebreu, e ele diz assim, eu sou adorador, porque assim ele se considera, adorador do Deus vivo, que fez o mar e os céus. E a gente costuma dizer assim, né? Deus fez os céus e o mar. Ele faz o oposto, ele diz assim, o mar e os céus. E essa fala, sobre essa troca, né, sobre mar e céu, ele não fala esmo. As palavras de Jonas se referiam a essa sublime deidade. Diante de tantos deuses que eram cultuados naquele contexto, ele estava dizendo do Deus que de fato é verdadeiro. Mas no Antigo Oriente se tinha uma característica de achar que aquele que era o Deus Supremo dominava sobre os mares. É por isso que Jonas inverte a ordem e diz que o Deus dele, que era o verdadeiro Deus, era Deus do mar e dos céus. E aqui lidamos com o segundo perigo, que é o perigo da nossa crença não gerar em nós temor. Jonas cria em Deus. Ele se considerava hebreu, adorador, mas isso não gerava nele temor a Deus. Não gerava nele respeito, saber quem Deus era. Diante disso, parte considerável da história. Veja só, coisa interessante. Nós encontramos em Maria dizer assim, o que você fez? Uma pergunta totalmente retórica, já que o próprio Jonas já tinha contado mais ou menos o que tinha acontecido com ele. Após isso, o que é que devemos fazer com você? E aí Jonas responde, convictamente, olha, me lança para o mar, e tudo vai acabar. Lança para o mar que tudo vai dar jeito, irmãos. Engraçado é que Jonas é altruísta com os marinheiros, mas ele é totalmente impiedoso com o chamado de Deus. Ele é altruísta com o sofrimento dos marinheiros, mas com o chamado de Deus ele é totalmente alheio. Irmãos, a gente pode correr o risco de querermos sermos bons sem sermos obedientes. Vou repetir. Há o perigo de sermos bons sem sermos obedientes. Quantas pessoas você vê aí por afora fazendo tanta bondade, mas a grande característica dessas pessoas é aparecer. O quanto eu sou bom, o quanto eu sou caridoso. Porque, irmãos, diante de tantos exemplos, e o exemplo de Jonas parece apontar para isso, que corremos o risco, o perigo de querermos sermos bons sem sermos obedientes. Demonstrarmos amor sem vivermos na palavra do Deus de amor, porque ele nos mostra, Paulo, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. À luz de 1 Coríntios 13:3. E Jonas está convicto de tudo, ele não muda, mas aparentemente nem os marinheiros. Porque ao invés de jogar, eles lutam contra o mar para voltar à terra. Né? A palavra pitoresca hebraica aqui tem a ideia de cavalcar, ou seja, tem essa ideia de que eles fizeram muito esforço para não jogar Jonas no mar. Mas não dava jeito, irmãos. De fato, percebe que aqui que os esforços dos que não conheciam e a falta de esforço daquele que sabia de tudo. Tinha muito esforço daqueles que não sabiam de nada, aquele que estava sabendo de tudo. Não tinha esforço nenhum, né? E diante de toda essa ineficiência, os marinheiros oram a Deus para não imputar a morte de Jonas neles e jogam o homem no mar, que imediatamente o mar se acalma. Isso gera temor no coração desses homens. Enquanto isso, no mar, um grande peixe engole, vocês sabem bem essa história, né? Engole bem Jonas,
mais uma vez, a Bíblia conta que é por intervenção divina. Lá, Jonas passa 3 dias e 3 noites. Expressão que pode ser entendida de forma literal, ou como contavam antigamente, a ideia de ser um dia e parte de 2 dias. Mas uma coisa é fato, o que importa é que Jonas passou um tempo dentro do peixe. E ele desce. Ele desce para Jope, no navio. Ele desce ao navio. Ele desce ao porão para dormir. Ele desce ao mar. E ele é engolido pelo peixe e vai até o fundo do mar. A história de Jonas até aí é uma derrocada do início ao fim. Queda livre, quase. Mas aí, engraçado é que no capítulo 2 nós encontramos, após isso, uma oração dentro do peixe. É possível atribuirmos que essa oração foi feita ainda dentro do peixe. Não, vejamos. O capítulo 2, o verso 1 diz assim, que Jonas estava dentro do peixe. E o verso 10 assim, e o Senhor deu ordens ao peixe, já depois de toda a oração de Jonas, e ele vomitou Jonas. E uma coisa interessante, abra sua Bíblia, irmãos, no capítulo 2 de Jonas. Perceba uma coisa interessante. Verso 1 do capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, olha só, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas. Perceba, jogaste-me, passaram, fui. Tirando o verso 4, que ele diz assim, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Perceba, todos os versos, todos os verbos colocados aqui no capítulo 2 estão no passado. Estão no passado. Eu estava no grande peixe. Eu fui. Eu gritei por socorro. Ele me respondeu. Jonas tinha total convicção do seu chamado. Ele tinha convicção da palavra de Deus. Tanto é que ele já, embora demonstre aqui uma certa angústia, porque, irmãos, em muitos momentos, a nossa angústia ela é um reflexo da falta de resposta que nós temos de Deus. Quantas vezes você se sentiu angustiado por não encontrar em Deus respostas? A prova disso está no próprio livro de Jó, de alguém que sofreu tudo o que sofreu, mas uma parcela categórica do seu sofrimento era de não obter em Deus a resposta, isso deixava ele desesperado. Mas em dado momento, a nossa angústia, em alguns momentos, ela é um reflexo não da falta de resposta, mas de saber das respostas. E esse era o caso de Jonas aqui. Ele sabia do chamado de Deus, ele tinha entendido a palavra dele. É por isso que ele tinha tanta convicção que ele só aponta para o futuro para dizer assim, eu olharei para o teu santo templo. Porque o resto está tudo no passado. Ele me salvou, ele me tirou daqui. Tudo isso ele falou no passado porque ele tinha convicção que o nosso Deus, ele é poderoso para livrar. E ele era poderoso. Tanto é que no verso 9 tem o auge dessa oração. A salvação vem do Senhor. A certeza que ali não era o fim. E veja, tanto que no verso 9 ele revela, de fato, estava só moldeando a Deus. Era um salmo de gratidão, e termina, prometo cumprir totalmente. Assim ele fala. E assim Deus aparece para ele, já no capítulo 3, para dar uma segunda chance. Verso 1. Porque o nosso Deus é capaz de dar, irmãos, segundas chances a quem Ele quer. Porque Ele é o nosso Deus. E assim foi com a história de Jonas. Dessa vez ele foi. Mas olha, Jonas foi, mas não sem resistência. Mas foi. Não sem querer, mas foi. Se não, vejamos. Acompanhe comigo o verso 3 e 4 do capítulo 3 de Jonas. Diz assim, Jonas obedeceu, não sem resistência, mas obedeceu, a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Sendo necessário, sabe quantos dias, irmãos? Estão acompanhando aí? 3 dias para percorrê-la. Mas olha o que diz o verso 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Uma cidade que era para ser percorrida por 3 dias, ele percorreu por um dia só. Irmão, Jonas fez isso às pressas, sem muita atenção, sem muito tato. É possível atribuir que Jonas fez de todo jeito. Ele foi passando, correu, aqui ó, Deus vai salvar, olhe, Deus tem castigo daqui a 40 dias. Se não atender essa voz do Senhor, olhe, mas sim, sem muito tato, irmãos, sem muito tato. Mas é engraçado, é que mesmo sem o tato de Jonas, Deus intervém na situação, faz um reboliço no coração de todos, a começar pelas lideranças. E as lideranças humildemente passaram a clamar a Deus. E a gente encontra a situação de pano de saco, jejum, tão severo que até os animais participam
participaram desse jejum. Algo que era extremamente incomum, né? E a certeza dos ninivitas era: vivemos sob maus caminhos e sob muita violência. Existe consciência aqui. Deus salva uma cidade inteira, ímpia, por amor, revelando seu propósito. Não escolher Israel apenas para a salvação exclusiva, não, irmãos, mas escolher Israel para anunciar sua salvação a todos os povos. Mas Jonas não entende isso, não entende. A tese de Jonas é destituída de graça e infelizmente encontramos nos nossos dias. A tese de Jonas é clara: ninivita bom é ninivita morto. Ninivita bom é ninivita morto. Ou seja, é uma tentativa de fechar a torneira da graça. No fundo, parece que nós, em muitos momentos, parecemos escolher quem merece ser salvo e quem não merece ser salvo. Achamos que controlamos o universo, né? E Deus havia, desde muito tempo, preparado Jonas, fez a palavra, tratou Jonas com os marinheiros, mas Jonas se demonstrou irresoluto. E pior, corremos o risco, irmãos, prestem bem atenção, de sentirmos indiferença por sabermos quem Deus é. Podemos nos mostrar indiferentes e reclamões sabendo quem Deus é. Jonas não queria ir, ele fala isso, não queria ir, porque sabia que Deus salva. Olha a contradição de Jonas. Jonas estava irritado com Deus, porque Deus é um Deus que salva. Mais ainda, ele declara que a salvação vem de Deus, no capítulo 2, mas logo em seguida ele reclama dessa salvação. O pensamento do profeta é egoísta, o pensamento do profeta é ciumento. Mas a gente aprende na Bíblia que o verdadeiro amor lança fora todo medo e não arde em ciúmes. Para Jonas, a salvação era só do seu povo, não do seu oposto, do povo opressor, que causava medo a Israel, do povo violento, do povo que zombava de Deus. Esse é o que parece, pelos argumentos de Jonas, era de fato digno do castigo divino. E Jonas ora a Deus, e sua oração é sincera. Capítulo 4, sua oração é sincera, porém muito inusitada. Jonas diz assim: não foi isso que eu te disse quando eu saí de casa? Não foi isso que eu disse ao Senhor quando eu saí de casa? E Jonas passa a reclamar das características de Deus. Acompanhe, capítulo 4, verso 2. Olha o que ele diz: o Senhor não foi isso. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrepende. Veja só a audácia de Jonas. Acompanhe comigo. De repente há um problema. Deus é misericordioso. Há um problema. Deus é um Deus de amor. Veja que contradição. Olha a afronta de Jonas. Tu faz promessa e não cumpre. Olha a afronta de Jonas. Olha o tamanho da afronta do profeta ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E mais, o profeta que clama por vida, agora pede para tirá-la. Ele que lá no ventre do peixe diz assim: Deus, me tira daqui. Agora está dizendo aqui: Deus, me tira a minha vida. E como uma criança começa a fazer berço. E Deus, com muita misericórdia, a misericórdia tão reclamada de Jonas, Deus se demonstra misericordioso com Jonas assim: você tem razão para tudo isso, Jonas? Veja o tratamento de Deus, como é amoroso. Mas Jonas está reclamando dessa amorosidade de Deus. E assim ele segue reclamando de tudo. Chegou inclusive a sentar em um ponto alto da cidade. Veja só a audácia de Jonas. Sentar esperando o que ia acontecer com essa cidade. Bora, Deus, cadê? Meio que reclamando. E Deus, demonstrando seu amor, tão reclamado por Jonas, decide por intervenção divina: tá aí, calma, Jonas. É uma árvore. Bota Jonas por cima da árvore para dar conforto a Jonas. Jonas reclama, mas ao fim e ao cabo, perceba, irmãos, se Deus fosse agir com ele, como Jonas pede, haveria nação Israel nesse momento? Porque nós estamos lidando com um argumento, além de tudo, muito hipócrita do profeta. Porque o próprio povo de Israel é extremamente infiel a Deus, virando as costas para Deus, indo e voltando. E nesse contexto, Deus, de forma pedagógica, manda uma lagarta, que ataca a árvore e acaba com tudo. Daí vem um sol castigante e toma Jonas, que volta a reclamar: eu quero morrer. Esse é o argumento de Jonas: eu quero morrer. E Deus pergunta com muito amor: é necessário tudo isso, Jonas, por uma plantinha, Jonas? E aqui nós entramos aqui no desfecho da história, nos versículos que a gente leu no início da minha explicação. É que Deus termina o texto revelando a hipocrisia de Jonas,
Jonas sentiu pena pela planta, né? Mas não sentiu por almas. Olha só que coisa. Aqui Deus não está dizendo para Jonas que ele não liga para a criação, a exemplo das plantas, mas que elas nascem e morrem um dia, diferentemente de um povo numeroso que nem conhece a Deus. Deus termina o seu diálogo com Jonas com uma contradição. Ele usa metáfora. Perceba que no versículo que a gente leu tem essa metáfora, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa metáfora era utilizada para falar das crianças, que não tinham muito conhecimento sobre a questão da mão direita e da mão esquerda. Ou seja, do ponto de vista espiritual, assim eram ninivitas. Algo extremamente curioso, porque ele fala isso, usa uma alegoria de criança para alguém que estava sendo extremamente infantil. Veja que coisa interessante. E como conclusão, irmãos, para terminar, é necessário falar que eu acho interessante o livro de Jonas, é que esse livro não termina com respostas. Não se sabe a resposta de Jonas, não se sabe o desfecho da história. Termina com perguntas que Deus faz a Jonas. Termina com uma pergunta. Parece até que Deus intervém. Parece não, Deus intervém concluindo o livro, para assim fazer com que essa palavra ecoe no nosso coração. E parece que Deus está perguntando para mim e para você, mas e você? Vai continuar agindo como se eu não fosse o Senhor do Universo? Você vai continuar agindo contra o seu chamado, contra o propósito e os caminhos que eu designei para você? Vai continuar agindo sobre a sua vontade? Vai continuar a ser uma criança mais desobediência, até muitas vezes até mais desobediência até do que aqueles que nem me conhecem? Vai continuar a ser uma figura sem temor por minha palavra? Irmãos, nós encontramos a situação de alguém que conhecia Deus, viu os seus milagres, conheceu a sua intervenção e a sua palavra, e mesmo assim, em toda a sua trajetória, se mostrou negligente a tudo isso. Essa é uma palavra de reflexão para nós, irmãos. Como vai a sua vida? Como é que você vem vivendo diante de Deus, né? Queria só pedir para o Nando aqui, quero pedir licença aos irmãos para pegar o violão. Queria entoar uma canção. Essa canção faz parte da minha história, porque eu conheci essa música no tempo que eu estava distante de Deus. Diz assim, queria que os irmãos estivessem refletindo na letra dessa música. Desde já agradeço a oportunidade aos meus amados irmãos aqui que estão presentes comigo. Não há quem possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Teus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, aonde quer que se vá. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. E quando me deito, até 1000 anos parecem dias. Não há palavras na minha boca, mas já existem sons nos teus ouvidos. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu amar a minha
Jesus, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Benedito, meus amados, se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Amém. Louvado seja o teu nome. Chegamos ao final de mais um culto organizado, dirigido pelos jovens, e eu sempre gosto de finalizar com o mesmo apelo, que você pense em tudo que ouviu. Eu achei muito interessante quando falou que a gente, mesmo conhecendo Deus e até mesmo tendo experiências com Deus, pode estar indiferente a Ele. Como foi a tua caminhada durante essa pandemia? Eu já digo como foi, confiante de que estejamos perto do final. Então, medite, pense nisso, que Deus abençoe a cada um que organizou, que trabalhou para que esse culto fosse realizado, e a cada um que recebeu a palavra através desse culto, que o Espírito Santo esteja regando a semente lançada em cada coração. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por cada canção erguida em louvor ao Teu nome, por cada oração feita na Tua presença, pela mensagem pregada, Senhor. Ó Deus, agora só o Teu Espírito Santo pode fazer a mensagem atuar em cada coração, de acordo com a necessidade de cada um que a recebeu, Senhor. Abençoa a vida do pregador, do dirigente, de cada um que esteve aqui na organização e na frente desse culto. E abençoa, Senhor, esse tempo da Tua igreja no Brasil, ó Pai, trazendo despertamento aos corações, colocando em muitos corações o desejo de recomeçar. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre a sua paz. Amém. Amém.